pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vorax. Estamos aqui com mais um vídeo. Algo que eu não gostaria muito de fazer, já que é um jogo que eu passei minha infância jogando, então... Poxa, o que levou a tal coisa? É complicado. Estou aqui para falar do Metal Slug, um jogo muito amado por mim, e não só por mim, por muita gente. Porque o jogo é simplesmente incrível, o jogo conta com uma gameplay fantástica, e por mais que a história dele não esteja evidente, que como o jogo que está aparecendo na tela para vocês, a gameplay dele de eu jogando, como mostra aí, ele não possui diálogos. O jogo simplesmente acontece. A história dele é contada, como posso dizer, por ações, digamos assim, por gestos. Então meio que você vai jogando e vai interpretando da sua forma, digamos assim. Eu imagino que deve ter sim algum lugar que deve contar mais aprofundado a história do jogo, e realmente esse jogo tem muita história, mas meio que a história, digamos que pouco importa. No sentido de, como posso dizer... Na verdade, aquilo não pouco importa, agora pra pessoa ela importa sim. É que quando você tá jogando você não se importa muito com a história. Pelo menos no Metal Slug. Apesar da história ser interessante sim. Tá, agora estou sendo controverso. Bom, mas o que eu quero falar aqui é especificamente do Metal Slug 7. Que, ou como a Steam chama, né, como a CNK quis nomear, Metal Slug XX Double X. Nome meio sem criatividade, já que o 2, né? Tanto que eu queria entender uma coisa na Steam. Na Steam tem o Metal Slug 2 para vender, que é R$14, e tem o Metal Slug X. Mas os dois são o mesmo jogo. Eu fico me perguntando, e só muda o nome em si, e alguns detalhes, mas em si são o mesmo jogo. Eu fico me perguntando se, tipo, imagina alguém compra e não sabe. Tipo, vai jogar o mesmo jogo? Estranho. Mas vamos voltar pro 7. O 7 era um Metal Slug que eu nunca tinha zerado. Eu já joguei o 1, já joguei o 2, já joguei o 3, já joguei o 4, já joguei o 5, já joguei o 6. Não, o 6 na verdade eu não zerei, mas já joguei. E o 7. O 7 quando eu vi vendendo na Steam, eu me surpreendi, porque era um que eu nunca tinha visto e nunca tinha zerado. Então eu falei, caramba, tenho que ter. Só que eu já me surpreendi quando vi as análises. O pessoal tava dando nota negativa, só que eu fiquei olhando, caramba, eu nunca vi alguém falar mal de Metal Slug. O que tá acontecendo para chegar a esse ponto? Alguém falando mal disso? Deixa eu ver. E o pessoal reclamava por diversos fatores, mas o principal, pelo menos foi o que eu vi, era de compatibilidade com o controle. E eles estavam certos, realmente tem uma péssima compatibilidade com o controle. Tem a maioria, eu jogo em computador, eu prefiro muito mais jogar em computador. Quando joga pelo computador, joga pelo teclado. Eu também jogo a maior parte dos meus jogos pelo teclado. Eu acho interessante jogar pelo teclado, eu acho que facilita muito mais a gameplay e tal. Porém, jogos de estilo como Metal Slug, com o estilo do Metal Slug, se não me falha a memória, é atire e corre. É parecido com Bullet Hell, como mostra aí na gameplay, tipo, tem várias coisas pela tela, você tem que esquivar dos projéteis, você tem que matar os soldados. É parecido, parece até com Undertale, na minha opinião. Então... Opa, perdão pela meio que a pausa, é que entraram no quarto e não me avisaram, então tive que dar uma pausa. Mas voltando ao que estávamos falando, Metal Slug, eu acho a gameplay dele incrível. Eu acho que talvez você que nunca tenha visto Metal Slug, está vendo a gameplay agora, tipo, dá pra ver que é um jogo divertido. Ele é simples, é simplesmente você atirar e
matar soldado. É isso, e correr, né, pra não ser morto. E por sinal é algo bem difícil. Mas agora voltando ao controle, que pra quem não sabe o controle que eu estou falando é o controle de videogame. Nesse tipo de jogo eu prefiro jogar com controle. O teclado ele te atrapalha, porque para você mirar para baixo, por exemplo, com o teclado é uma desgraça. Realmente, é sério, é uma desgraça você mirar com o teclado. Você não vê nada. Você não consegue mirar para baixo. E para mirar para baixo é horrível. Você tem que fazer todo um macete para conseguir mirar para baixo e dar certo. Então por isso que o controle é muito superior nesses tipos de jogos. E tem um problema agora, por exemplo, eu tentei jogar agora para deixar o Metal Slug 7 de fundo, agora que vocês estão vendo a gameplay do Metal Slug X, ou seja, do Metal Slug 2. Vocês estão vendo a gameplay dele, não tem a gameplay do 7, porque eu tentei jogar do 7 e deu pau. Simplesmente porque ele não estava pegando meu controle. Então, para vocês verem que realmente essas reclamações do controle são graves e acontecem com a maioria. Isso me desiludiu, mas não me impediu de jogar. Tanto que quando eu comprei o jogo, não pegou o controle e isso me desanimou um pouco, mas era Metal Slug. E eu sou muito fã da saga Metal Slug. Então eu falei, mano, eu vou zerar esse jogo. Nem que esteja morrendo pra caramba no teclado. Eu zerei, mas foi difícil pra caralho, pra ser sincero. Sério, era muito difícil. Primeiro eu já desisti daquela, não vou morrer. Eu sabia que eu ia morrer pra caramba, então eu tava meio suicida no jogo. Eu só queria zerar, eu queria ver como que era. Então eu consegui zerar e demorou pra caramba. E nessas, digamos assim, zeragem, se é que a gente pode dizer assim, eu tive algumas surpresas que me decepcionaram. Todos os Metal Slugs, como eu falei, apesar de não mostrar, eles têm uma historinha. É algo muito simples. Tanto que os melhores em história são o 3 e o 5. O 3 tem gameplay dele no meu canal, o 5 logo logo vou trazer. Mas o 3 tem gameplay no meu canal, dele completo, é 1 hora de gameplay. Pra zerar o Metal Slug é 1 hora, é rapidinho. E a gameplay dele a história dele, do 3 por exemplo, é sensacional. Não tem um texto, você não entende uma palavrinha, porém, você compreende por causa do que está acontecendo. Você consegue compreender a história, você não se perde. Você sabe o que está acontecendo, pelo menos você sabe o que tem que acontecer, o que está acontecendo ali você sabe. Apesar de alguma outra parte você fica confuso, porque como não tem diálogo não ajuda muito, como eu falei, é interpretativo. Apesar de não ser tanto, mas é. Então, mas ainda dá pra entender a história. E sem falar que ainda tem muitas reviravoltas. Quem viu o gameplay do 3, ou quem já jogou o 3, sabe que, por exemplo, quem nunca jogou, meu amigo tava do meu lado. O meu amigo tava do meu lado, eu deixei ele jogar, ele explodiu a cabeça dele com o final do 3. Ele não tava esperando aquela reviravolta do caramba. E não tinha um diálogo, mas ele achou fantástico. Porque não era qualquer jogo que fazia uma reviravolta do nada assim. E era incrível. É incrível. Agora o 7. Olha, vai ter spoiler, mas é de seu interesse. A história do 7 é o seguinte. Você tá lá, matando soldados, como sempre, uma missão de um homem só, de um exército de um homem só. Tá lá, matando soldados, como todos os Metal Slugs. E aí, meio que você consegue derrotar o ditador Donald, eu esqueci o nome, eu sei que é Donald o nome dele. Donald Murder, alguma coisa assim. Você derrota ele. E quando ele é derrotado, chega o futuro, que são soldados vindos do futuro, que são leais a ele, do nada. Isso eu achei muito vago, foi a primeira vez em todas as histórias de Metal Slug que eu fiquei muito confuso. Tipo, beleza, mas quem são eles? Tipo, eu entendi que eles eram, como pode dizer, leais a ele, eram soldados dele.
tinham uma aparência semelhante, beleza. Mas quem são eles e por que eles vieram do nada e só agora que ele foi derrotado? Essa parada eu não entendi. E parece que não fez questão de explicar. Então meio que a história do Metal Slug 7 é você lutando contra o ditador com as tecnologias do passado, do futuro, juntas com os planos malignos dele. Então é você tentando derrotar ele novamente. Bom, até aí tá a história é muito rasa, vou ser sincero. Não tem, digamos assim, além, entende? É só isso a história, é isso que você me ouviu, é isso a história de 1 hora do jogo. O jogo parece que ele é mais focado na gameplay, apesar da gameplay dele ser muito fraca também, tanto que isso também me decepcionou demais. Por exemplo, o fato de você, digamos assim, acumular armas, que no Metal Slug, nos outros Metal Slug você só pode segurar uma arma, e no Metal Slug 7 você pode acumular até 3 armas, contando com a sua pistola, então você pode ficar trocando de arma, pode se adaptar ao momento, então é interessante esse fato. Na verdade é uma das poucas coisas interessantes, para ser sincero, além do fato de no 7 você poder escolher 7 personagens em vez de 4. Isso realmente é interessante, diferente de todos os outros que eram só 4. Mas isso não ajuda muito, porque, por exemplo, uma coisa que eu reparei na gameplay, parece que você não consegue entrar muito em contato com as outras coisas. Por exemplo, às vezes para você entrar em um tanque, tem muita dificuldade para você entrar em um tanque, porque parece que diminuíram aonde, como posso dizer, a sua colisão com ele. Então para você pular para entrar no tanque, como às vezes é mostrado na gameplay aí, como às vezes mostra, entrando no tanque, tipo, é só eu pular perto dele e já entro. Ali não, parece que eu atravesso o tanque, eu não entro nele. Então isso torna a gameplay mais difícil, e não é um mais difícil bom, é um mais difícil chato, que parece que você fica confuso. Outra coisa muito estranha também é a interação com os inimigos. Por exemplo, tem um inimigo no Metal Slug que é uma topeira, ele te coloca pra baixo, ele te... como eu posso dizer? Ele te puxa pro chão, aí você tem que sair. Só que é difícil pra caramba, ainda mais no teclado. Imagina fazer isso no teclado, você tem que apertar AD, AD, AD que nem louco. Eu achei extremamente difícil. E como falei, o Metal Slug 7, ao meu ver, pelo menos na gameplay, foi o mais difícil de todos, mas não é porque é mais difícil que é bom. Vocês têm que entender isso. Beleza. Falado isso, ok. Mas o que mais me decepcionou no Metal Slug inteiro, nesse Metal Slug, putz grila, é porque ele é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, a pessoa pergunta, mas como assim? É simples, o Metal Slug 7 parece que criaram para ganhar mais dinheiro. Todo jogo em si é criado para ganhar dinheiro, né? Pô, ainda mais se você tá vendendo ele. Mas assim, ele literalmente não tem alma, digamos assim. Ele foi um jogo que só queriam ganhar dinheiro, eles não queriam mais nada, eles não queriam divertir ninguém. Parece que é um jogo só pra... olha, aqui vão comprar, porque... realmente vão comprar, porque Metal Slug é uma saga muito boa. Então, por exemplo, se eu visse que vai lançar Metal Slug 8, eu ia comprar, mesmo que o jogo fosse uma bosta, mas eu ia comprar só pra colocar na minha prateleira. E você vê como que é Metal Slug pra mim. Então, o Metal Slug 7, ele foi um Ctrl+C, Ctrl+V porque é o seguinte, pegaram os personagens normais que usam em todos os jogos, tipo os Soldados Verdes, que vocês estão vendo aí, os personagens principais, a que eu estou usando, por exemplo, na gameplay do 2, que vocês estão vendo. Eles pegaram até os aliens, se eu não me engano, tem os aliens, eles usaram os efeitos normais dele, quer dizer, os efeitos, a aparência normal, que já usavam em todos os outros jogos. Tipo, ok, até isso dá pra aguentar. O problema
é se você reparar, digamos assim, nos novos personagens. Vou dar um spoiler pra vocês. Os novos personagens são feios. Se você parar pra reparar neles, eu vou ver se eu coloco uma foto na edição. Se você parar pra reparar neles, eles são muito feios, eles estão muito diferentes dos personagens que deram Ctrl+C, Ctrl+V. Os personagens que criaram, parece que eles estão mal feitos, na minha opinião. Parece que, tipo assim, tentaram se assemelhar com o do Metal Slug, mas dá pra ver que tem uma diferença. Parece que tá meio feinho, não tá legal. Mas assim, não é que a aparência de Metal Slug 7 é ruim. Não. É que, ao meu ver, principalmente o cenário, por exemplo, às vezes parece que o cenário é meio estranho. Ao meu ver, Metal Slug 7, ele fica oscilando. Ele não sabe se fica, tipo, tem uma hora que ele tá muito bonito, mas assim, muito bonito eu digo que tá igual aos outros. E tem hora que ele piora. Isso é Metal Slug 7, é uma oscilação enorme, você não sabe como tá funcionando, o que tem que fazer, o que tá acontecendo ali, tá oscilando ali constantemente, você tem que se adaptar. Eu estranhei isso na gameplay, eu tava reparando isso. Então, olha os problemas que o Metal Slug tem e os outros eu nunca vi ter. O problema com o Ctrl+C, Ctrl+V, meio que os Metal Slugs meio que... Nossa, eu falei meio que 3 vezes, agora 4. Nunca vi problema nisso, digamos assim. Porque, tipo, é legal você sempre reviver o outro jogo, principalmente quando eu tava jogando o 3, zerei o 3, aí eu fui jogar o 4, quer dizer, fui jogar também o 5, aí eu vi uns personagens que apareceram no 3, reaparecerem nos outros, aí você fica, caralho, já derrotei aquele cara, que da hora ele tá aparecendo de novo. É até que legal, apesar de você sempre estar querendo mudanças. Então, mas esse foi o primeiro Metal Slug que eu achei ruim. Eu nunca joguei um Metal Slug ruim. O 1, na minha opinião, é o Metal Slug mais chato. Assim, ele era o mais chato, porque eu achava que ele era o mais simples. Ele não tinha muito... Ó... O 2 eu acho legal. O 3 é fantástico, o melhor da franquia. O 4 é da hora. O 5 é o segundo melhor na franquia. O 6 é da hora. O 7, ele conseguiu ser pior que o 1. Na minha opinião, o 7, história fraca, gameplay fraca, gráficos oscilando. Então, olha, eu me decepcionei bastante com o que a CNK fez com esse jogo. De verdade, eu não estava esperando, eu quero entender como que ela, em todos os outros jogos, ela conseguiu fazer a compatibilidade com o controle ser perfeita, aí nesse eu não sei, eles cagaram, parece que colocaram um estagiário para fazer o jogo inteiro, aí o cara, tipo, mano, eu só gosto de um certo tipo de controle, então quer dizer que eu só gosto, vamos supor, eu só gosto de controle da PlayStation, então só o controle da PlayStation vai funcionar e os outros que se foda. Parece que é bem isso que aconteceu, porque é complicado, cara. Foi o primeiro Metal Slug, cara, que não foi compatível no controle. Eu fiquei... E o meu é genérico. Aí você fala, mas é genérico. Genérico, pra quem não sabe, é controle que não é original. Mas você fala, mas porque não é original. É e não. Vou explicar porque é e não. É realmente, por fato também de não ser original, que não funciona, porque o meu é como se fosse o do PlayStation, mas não é original. Se fosse original, ele pegava. O original realmente tem os detalhes dele, diferentes do original, diferentes do Contra. Mas todos os outros Metal Slug, eles pegam genérico. Todos. E sem falar na maioria dos meus jogos da Steam que eu tenho, pega controle genérico. Mortal Kombat, Naruto, Skullgirls, todos eles pegam o controle de genérico perfeitamente.
E nesse Metal Slug não pega. Ele fica, olha, não tô reconhecendo a porra desse controle, se fode aí. Eu fico, mano. Que? E teve um dia que eu já consegui jogar com o meu controle genérico. Tanto que eu não tô entendendo, porque a maioria das vezes ele não pega. É complicado. E esse é o Metal Slug mais caro que tem da Steam. Ele é o mais caro de todos porque é o mais novo. É complicado, gente. É triste e é complicado. E é complicado a gente falar, por exemplo, de algo que a gente gostou tanto, que fez parte da nossa infância, e a gente tem que falar que aquilo é ruim. Porque é ruim. Eu vou falar que Metal Slug 7 é bom pra vocês. Não faria sentido. Foi decepcionante. Eu gastei 30 reais naquele jogo, se não me engano. Não sei se é 30, vai quase 30. Tipo, felizão. Caramba, eu vou ter Metal Slug 7, eu vou zerar pela primeira vez. Eu sempre quis jogar Metal Slug com alguém. Porque Metal Slug, na minha opinião, é muito divertido quando você tá jogando com um amigo. Mas jogar sozinho também é da hora. E quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei, cara, que, que maldade, mano. O que fizeram com você, mano? Estragaram aquilo. Espero que se um dia lançarem Metal Slug 8, que ele seja muito superior ao 7, mas muito mesmo, que não façam a cagada que fizeram do controle. Foi decepcionante. Realmente foi triste. Modo online pra mim, e se tiver em Metal Slug, como vamos supor que lance Metal Slug 8, não vai fazer diferença, tanto que ninguém joga modo online em Metal Slug, literalmente, apesar de ter, é porque a maioria se joga modo online vai se jogar com um amigo, ninguém vai jogar com um aleatório. Então, pra mim tanto faz se fizerem o modo online, eu prefiro o modo modo 2 jogadores normal mesmo, um na casa só pra ligar o controle no computador e já era. Mas ainda assim eu acho complicado, cara. Metal Slug, você vê um jogo que fez parte da sua infância ser uma bosta, depois é complicado. Olha, eu achava que Half the Mad God era ruim, hein? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha explicado o meu ponto de vista. Que eu queria que fosse positivo, mas não tem como ser positivo, ainda mais em algo que tá na nossa cara e que não tá bom. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se inscrevam. Olha. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrevam no canal. Fui!